E aí, torcedor colorado, vindo aqui mais uma terça-feira para trazer todas as atualizações sobre a semana do futebol feminino, não só do Inter, claro, foco no Inter, mas não só do Inter, como também do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque muita coisa aconteceu nesse final de semana. Tem jogadora nova no Colorado, tem renovação de promessa de base, tem erro grave de arbitragem, e aí a gente vê mais uma vez o fato de não ter VAR atrapalhando no Campeonato Brasileiro, e ainda vai ter muita coisa para o final de semana que vem. Então fica comigo até o final desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de se registrar na KTO com o promo code INFERNO para ganhar 20% de free bet. Eu tenho dado algumas dicas aí de apostas no futebol feminino. Ontem a minha múltipla aí com 4 jogos acabou batendo, então se liga sempre aqui na KTO que a gente sempre traz dicas para você se registrar e apostar lá na KTO. Bom, vamos começar falando da contratação do Internacional, a atacante Carla Nunes. Ela já vinha treinando com as gurias há mais ou menos 3 meses, mas ainda não tinha sido oficializada como novo reforço, porque ela vem de um período muito grande de lesões. Ela acabou não jogando lá no São Paulo, por exemplo, em 2021, e ela foi para lá depois de se destacar no Palmeiras, onde ela realmente teve o maior destaque da carreira dela. Ela, em 2019 e 2020, participou de 49 jogos e marcou 34 gols. Então, aquela jogadora artilheira nata, né? Ela é uma jogadora que fica mais fixa dentro da área. Acho até que o Internacional está precisando de uma jogadora assim. Espero que as lesões não atrapalhem ela. E ela conta muito com a vontade de Maurício Salgado em trazê-la. Não é a primeira vez que o Maurício quis trazer ela para o Inter, ele se dá muito bem com a Carla, então a gente pode ter aí a Carla como um reforço para Libertadores, reta final de Brasileirão e, claro, o Gauchão no final da temporada. A renovação do Internacional também foi muito importante. O Inter renovou com a lateral esquerda Carol Gil. Ela que é uma das promessas da base, não vem tendo tantas oportunidades assim quanto o torcedor geralmente gostaria, porque a esquerdinha hoje é titular do Inter, mas na minha visão a Carol Gil, ela realmente tinha que renovar com o Inter, renovou só até o final da temporada. Ela teve propostas, por exemplo, de clubes de São Paulo. São Paulo foi o time que entrou mais forte nisso, mas ela, por preferência, preferiu ficar no Internacional e vai acabar ficando até o final de 2023, o contrato dela vai até dezembro. É uma jogadora importante, não só para grupo, mas que eu diria que tem potencial para ano que vem, se tudo der certo, ela continuar no Inter, ser a titular do Inter sem sombra de dúvidas. Para mim, ela apresenta, numa continuidade, ela tem apresentações, desempenhos melhores do que a esquerdinha, por exemplo. E o Internacional no Campeonato Brasileiro foi bem nessa rodada, mas poderia ter sido melhor. O Inter enfrentou o Ceará, que é o lanterna, não tem nenhum ponto na competição, por conta de todos os problemas que a gente sabe que o Ceará passou lá. Eu trouxe para vocês no primeiro vídeo o que aconteceu com o Ceará. Mas as gurias coloradas fizeram esse 2-1 em casa, com uma jogadora a menos por parte do Ceará, então o Inter com uma jogadora a mais não conseguiu botar a bola na rede tantas vezes. A Belém Aquino marcou 2 tentos, né? Ela mais uma vez, jogadora craque da bola, tá se destacando muito no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que ainda vai trazer muitas alegrias pro Inter, mas ela acabou marcando 2 vezes. E o Inter podia sim ter sido melhor, podia ter ampliado o seu saldo de gols, né? Seria sido importante, porque já eu vou trazer a tabela, vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso, porque o Internacional poderia, com um saldo de gols, de repente para a próxima rodada, depender de saldo de gols, e a gente vai ver como vai estar essa situação. Bom, por parte do Grêmio, que eu acho muito importante a gente citar hoje, o Grêmio acabou perdendo para o Palmeiras por 2-1. O Grêmio, que estava no G8, saiu do G8, porque o São Paulo venceu, o Cruzeiro empatou e o Grêmio acabou ficando na 9ª colocação, tá fora da zona de classificação. O Grêmio saiu vencendo depois de muitos gols perdidos por parte do Palmeiras. O Palmeiras foi sim melhor que o Grêmio, mas perdeu muitos gols. E aí o Grêmio foi lá, fez um golzinho com a Xaxá, ex-jogadora do Inter, né? Já era do Grêmio, foi do Inter, voltou pro Grêmio, fez o gol num contra-ataque. E aí o Palmeiras foi pra cima. E o Palmeiras acabou virando de maneira justa, né? Virou o jogo ao finalzinho, aos 48 minutos. Acontece que no último minuto de jogo, aos 51, a Raquel Fernandes conseguiu o empate. E esse empate devolveria o Grêmio para a zona de classificação. Porém, a Raquel Fernandes, que não estava impedida, foi assinalada como irregular, ou seja, foi marcado impedimento pelo bandeirinha. E aí a gente vê como faz falta o VAR nessa fase classificatória do Brasileirão Feminino. Não é a primeira vez que isso acontece, tem pênaltis mal dados, pênaltis não dados e, claro, muito impedimento que acaba atrapalhando, né, no desempenhar dos jogos, enfim, no resultado final. E isso pode sim ter tirado o Grêmio da zona de classificação das oitavas de final. Alô, CBF, tá na hora de investir um pouquinho mais nisso. Eu vou trazer para vocês, então,
a classificação do Campeonato Brasileiro e também como foi o giro da rodada, começando pelo giro da rodada. O Inter venceu o Ceará por 2-1, o Kinderman atropelou o Atlético Paranaense por 4-0, o São Paulo venceu o Real Brasília por 4-1, Atlético Mineiro 3-0 em cima do Real Ariquemes, Santos venceu o Bahia por 2-1, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, Cruzeiro e Ferroviária ficaram no empate em 1-1 e Corinthians venceu o Flamengo por 4-0. Então, depois desse giro da rodada, a gente tem a zona de classificação já praticamente definida, mas ainda vai ter emoções para a última rodada. Então, vou trazer para vocês a tabela. O Corinthians é o primeiro com 34, Palmeiras segundo com 32, Ferroviária é a terceira com 31, Santos o quarto com 29, Inter é o quinto com 28, Flamengo o sexto também com 28, São Paulo é o sétimo colocado com 22 e o Cruzeiro o oitavo com 21, fechando o G8. Grêmio é o nono com 19, o Kinderman é o décimo com 19 também, Real Brasília 11º com 16, Atlético Mineiro 12º com 15, Bahia 13º com 13, Atlético Paranaense é o 14º com 10, Real Ariquemes o 15º com 9 pontos e o Lanterna, o Ceará, com 0 pontos na 16ª colocação. A zona de rebaixamento então tem Bahia, Atlético Paranaense, Real Ariquemes e Ceará. Ceará, Real Ariquemes e Atlético já estão na Série A2 do ano que vem, mas o Bahia ainda pode se escapar, o Bahia pode acabar passando o Atlético Mineiro. Na última rodada, o Bahia vai enfrentar o Corinthians, então é muito difícil que o Bahia escape dessa situação do rebaixamento e o Atlético Mineiro enfrenta o Ceará, então a tendência é que esses sejam os 4 rebaixados. Lá na parte de cima da tabela, para entrar no G4, o Internacional precisa vencer o Flamengo fora de casa e o Santos e a Ferroviária não podem perder. Acontece que o Santos acaba enfrentando o já rebaixado Real Ariquemes e a Ferroviária enfrenta o Kinderman, que também não pode entrar mais na zona de classificação. Então, até pode, na verdade, mas é muito difícil que o Kinderman consiga entrar porque o Cruzeiro enfrenta o Real Brasília. Então, assim, a gente tem para essa última rodada 2 grandes definições, né? Quem vai entrar no G4 aí, mas acredito eu que Santos, Ferroviária, Palmeiras e Corinthians sejam os 4 do G4. E quem vai se classificar na 8ª e na 9ª colocação, porque Kinderman tem 19, Grêmio tem 19, Cruzeiro 21 e São Paulo 22. O Grêmio é obrigado a vencer o São Paulo para se classificar e eles se enfrentam. E o São Paulo precisa pelo menos de um empate para garantir a classificação. Então, para mim, a dica que eu dou para vocês para essa última rodada é com certeza assistir o jogo entre Grêmio e São Paulo, que vai acontecer às 15 horas, vai ter transmissão da Sport TV, porque realmente é o jogo mais importante, eu diria assim, da rodada, que pode mudar alguma coisa na classificação. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que vocês gostem dessa atualização semanal sobre o futebol feminino. Terça que vem tem mais. Se tudo der certo de uma maneira inesperada, o Internacional no G4 aí, né? E claro, espero ver de repente a Carla Nunes já podendo estrear pelo Inter. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa teu like e compartilhar o vídeo.